Bom dia, pessoal, Pai do Senhor. Hoje vocês estão me vendo aqui triste, né? Tô uns dias sumida, fiquei sem gravar vídeos aí alguns dias, né? Uma semana, eu acho, nem sei quantos dias ou menos, né? Mas, infelizmente, hoje eu vim aqui triste, com o meu coração triste, mas a minha alma tenta descansar em Deus. Eu falo tenta porque ainda eu sou ser humano, sou fraca, falha diante de Deus, sim. Hoje faz uma semana que o meu pai partiu para a glória. E tá sendo muito difícil porque foi meu pai que ensinou esse caminho. Meu pai, sabe, era um exemplo. E aqui, hoje pra mim, sabe, assim, esses dias tá sendo muito difícil. Deus sabe o quanto que eu estou sofrendo. Deus sabe o quanto que tá sendo difícil. É uma dor muito grande de você não ver mais seu pai, não ver mais alguém que você ama. Mas eu tinha que vir aqui e deixar uma palavra pro meu coração. E se você também, que está vendo esse vídeo, está passando a mesma situação que eu, a palavra que Deus nos conforta é essa. Apocalipse 20:11. Aleluia, Jesus. E vi o juízo final, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu à terra, e o céu não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se o livro, e abriu-se o outro livro que estava, e o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu ao mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Amém? Eu creio, aleluia, que esse dia, aleluia, Jesus, o meu pai, sabe, ele vai receber as obras dele, porque eu vou contar um pouco da vida do meu pai para vocês. Como eu falei para vocês nos outros vídeos, eu tenho muita experiência com Deus, mas eu não achei que Deus ia me permitir passar por essa. Mas esse mês, gente, é um mês muito triste, porque olha, o mês de julho pra mim, assim, eu fico, Deus, o porquê o Senhor escolheu esse mês pra me ferir tanto, pra tirar pessoas de mim e levar pra Ele. Só que esses 3 que Ele tirou de mim, Ele levou pra Ele. No dia 19 desse mês agora, o meu pai partiu para o Senhor, com 63 anos, novo, sabe? E no dia 22, fez 16 anos da minha filha mais velha, que o Senhor recolheu para ele. E agora, dia 30, quarta-feira, vai fazer 9 anos da minha filha mais nova, que o Senhor recolheu para ele. Então, o mês de julho para mim, e no dia 30 de julho, é o dia do meu batismo também, que eu me batizei dia 30 de julho de 2013. Então, assim, eu creio que são minha morte. Só morte, sim, foram mortes pra mim, sabe? E vidas. Porque no momento que a gente morre, se batiza, a gente tá morrendo pra esse mundo e ressuscitando pro meu Jesus, né? Vivendo pra Jesus. E é difícil. E essa palavra aqui, o que me alegra no meu coração é de saber que no grande dia do Senhor, o Senhor ali, Ele vai ressuscitar, né? Todos vão se levantar, todos vão estar com Deus, onde a morte, o inferno, tudo vão, os Satanás, vai ser tudo destruído, onde não vai haver mais isso. Então, minha alegria, meu consolo é seguir os caminhos do meu Pai, aleluia, Jesus, é seguir o caminho dele, sabe? O meu pai foi um jovem, ele sempre contava para nós a experiência dele, para nós de passar, né? Olhar sempre para ele. O meu pai, com a idade dele de 16, 14, 15 anos,
Ele falou que ele cresceu, o meu avô era uma pessoa assim, né, de coisa de obra maligna, assim, né, de espírita, né, muito forte. Ele, onde que ele falava com os demônios face a face, assim, os demônios se possuíam dele. E ele poderia estar aqui sentado e ele falasse assim, você não vai me ver, você não via. Se ele falasse assim, eu não vou estar aqui, você, nesse exato momento, quando você vê, eu vou estar lá naquele lugar. Meu pai, o meu avô era do mesmo, assim. Às vezes ele falava, vão na frente, que quando você chegar, eu tô lá. E era exatamente o espírito que tinha no corpo dele, possuía o corpo dele, transmitia, levava ele de um lugar para o outro, transladava ele. Então a gente sabe que a obra do mal ela é forte. As pessoas falam, não, a obra do mal não é forte. É forte. É forte porque o meu avô era assim, ele era espírita e era muito forte, as legiões. O meu avô, ele comia vidro, ele, nossa, meu Deus, ele comia coisa de fogo. Ele, quando coisa mesmo se transportava dele, aí ele fazia cada coisa que, coisas assim no mundo assim, normal não existe. Coisas que eu nunca vi, assim, sabe? E meu avô, ele tinha esses contatos, assim, com coisa ruim. E meu pai cresceu no meio disso. Só que o meu pai, ele foi escolhido de Deus. E ainda que ninguém entre eles era evangélico, ninguém entre eles falava de Jesus. O meu pai conheceu Jesus. O meu pai ainda jovem, lá em Ponta Negra, aonde que ele faleceu. E ele conheceu a Igreja Brasil para Cristo naquela época. Chegou lá a Igreja Brasil para Cristo. Olha quantos anos de igreja. E o meu pai conheceu Jesus através dessa Igreja Brasil para Cristo. E ele foi para a igreja e cresceu ali. O meu avô, quando descobriu que ele estava na igreja, deu uma surra nele, lascou a cabeça dele, quase matou ele. Mas ele não negou Jesus. Ele não negou Jesus. O meu pai cresceu. E aí, com 18 anos, meu pai casou com a minha mãe foi para a igreja também. E por mais que a minha mãe já era o contrário, a minha mãe já cresceu num berço evangélico, mas minha mãe não pertencia a Jesus, ela não queria. Mas através da vida do meu pai, minha mãe foi. E quando eu nasci, eu lembro, meu pai já estava na igreja pentecostal Deus e Amor. E aí os cultos eram feitos na minha casa, a casinha pequena, eu era criança, mas eu lembro, era feito lá. E aí eu já com meus 7, 8 anos, eu já consigo me lembrar, o meu pai conseguiu muitas, naquela época a Igreja Deus e Amor expandiu, era muito milagre, era muitas coisas, muitos milagres, muitas maravilhas. Então, o pessoal da Brasil para Cristo não queriam mais a Brasil para Cristo, foram tudo para Deus e Amor. E Deus usava o meu pai tremendamente em revelações, em mistérios, em visões, em curas divinas. Meu pai curava, pessoas eram curadas, demônios saíam, se manifestavam e eram expulsos. Então, Deus foi usando meu pai tremendamente. Ali meu pai, juntamente com os membros que ele conseguiu ali na igreja, através da minha casa, ele pegou um lugarzinho ali, onde que era até da parte da minha família, do meu avô, fez uma igreja. A igreja está lá até hoje. O meu pai foi pastor ali muitos anos naquela igreja. O meu pai veio ser pastor também em Angra dos Reis e outros lugares também para cá. O meu pai veio ser pastor. Então, assim, o meu pai, a gente cresceu vendo meu pai fazendo a obra de Deus, homem de Deus, que não dizia não para as coisas de Deus. Portanto, por isso que eu li essa palavra, que cada um vai receber segundo as suas obras. E eu creio que o galardão do meu pai está grande. O meu pai ganhou muitas almas para Jesus. O meu pai, ele saiu da Ponta Negra, veio para Paraty, porque todos nós viemos para cá trabalhar, estudar, porque lá não tinha estudo. E ele veio, mas mesmo assim o sonho dele era ser, porque na Brasil para Cristo ele já era presbítero. Só que Deus é amor, como todos sabem, tem uma regra. Se você vai ali, por mais que você podia ser presbítero, ungido pastor, seja o que for, você vai ter que começar degrau por degrau. E meu pai começou. E exatamente há 2 anos atrás, meu pai foi consagrado a presbítero, o que ele mais queria, pela Deus e amor.
Ele passou grandes lutas, igreja. Meu pai, quando foi trocado de pastor aqui, se eu não me engano, foi em 2018. O pastor que veio pra cá perseguiu meu pai tanto, tanto. Meu pai sem fazer nada, meu pai simplesmente calado. E ele falou na minha cara, sabe? Eu tinha um vídeo, mas meu esposo fez eu apagar porque eu sofri muito quando eu comecei a ver o vídeo, de lembrar o que ele fez com meu pai. E o meu esposo falou, apaga, não fica, porque você tem que perdoar ele. E ele falou, nunca, por mim, você nunca sobe nesse altar, porque meu pai era muito usado. E ele falava que meu pai era muito usado, sabe? E ele caluniou meu pai, perseguiu meu pai de uma forma tão grande, e não deixava meu pai fazer nada para Deus. E ele falou, enquanto eu estiver aqui, vocês nunca sobem nesse altar. E meu pai falou, ele pode impedir de eu subir no altar, mas de ir para a igreja, não. Eu vou adorar Jesus, eu vou. Muitas vezes eu tive vontade de sair, sabe, da igreja. Eu falei, pai, eu vou para outro ministério, eu não vou mais ficar aqui na Deus e Amor. E meu pai, não, a gente vai vencer. Deus vai nos dar vitória. Uma hora ou outra o Senhor vai tirar ele daqui, o Senhor não vai permitir que ele fique mais aqui. Na época eu era regente dos jovens, ele me tirou de regente dos jovens, sabe? Foi uma luta tão grande que a gente passou, que foi muitas lágrimas derramadas de lembrar que o meu pai foi injustiçado. E falava que a diretoria que mandou, e quando a diretoria descobriu, sabe? A diretoria não sabia de nada, porque falou que ele inventava isso tudo, botando culpa na diretoria, a diretoria não sabia de nada disso. Então foi quando meu pai voltou tudo, né? Graças a Deus, assim, aí a diretoria mandou a carta para São Paulo, meu cunhado mandou a carta para São Paulo, a diretoria foi, falou que meu pai tinha que ser presbítero, meu pai já tinha muitos anos de obra, né, na casa de Deus, e Deus honrou meu pai não desistiu, meu pai ainda chorando. E eu lembro que o meu pai, quando ele voltou, né, na festa da igreja, e ele falou, Jô, vamos louvar a Deus comigo assim, igreja. Aquele louvor, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Não consigo louvar, não tem voz. Mas foi o que meu pai louvou conjuntamente comigo quando ele voltou, mostrando para Jesus, Deus, ainda que eu chore, mas eu te louvo, eu te adoro, eu prossigo. E foi o legado que meu pai me ensinou, passou para mim, não só para mim, mas para muitas pessoas. E ultimamente o meu pai, Deus falou comigo, mês de junho, em Ponta Negra, eu estava em Ponta Negra, meu pai estava lá trabalhando, e ele foi pregar, e ele falou, vamos comigo. E quando eu cheguei na igreja, Deus falou comigo, filma seu pai, tem um vídeo aí, se vocês procurarem no canal, vocês vão ver, presbítero José Servinho. E ele falou, Deus falou no meu coração, filma ele, porque a última vez você viu ele pregando nesse altar. Quando isso falou dentro de mim, eu achei que era o inimigo, sabe? Falei, sangue de Jesus tem poder, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. E eu falei, Deus, se for o Senhor, não aceito. Não, meu pai, não. E só que aquilo ficou dentro de mim. E toda hora. Perdão. Aí, é difícil falar. E aí depois a gente veio pra cá, pra Paraty, de volta pra casa, que eu tava de férias, né? Aí meu pai foi fazer o culto à tarde, domingo à tarde. E quando eu estava ali, meu pai veio na minha mente de novo, meu pai pregando, veio, filma, porque você não vai ver mais ele. Breve eu vou tirar ele dessa terra. Tô levando ele pra mim, eu falei, Deus, não, Deus, pelo amor de Jesus, não. E comecei a falar com Deus em pensamento e chorando, suplicando a Deus, porque eu não aceitava que Deus tirasse meu pai. E não demorou muito tempo, o Senhor tirou ele, como o Senhor falou. E eu sabia que Deus ia tirar ele, porque no Natal ele falou, o último Natal vocês passam comigo.
ele me mandou um hino. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Ele me mandou e falou: filha, eu vou morrer, você canta esse hino pra mim. Deus, como que ele já sabia? O Espírito Santo já estava falando pra ele, eu tenho certeza. Só que meu pai, para a honra e para a glória do Senhor, me entregou a última ceia. Nesse mês de junho, ele me entregou a última ceia. E aí, na quarta-feira, ele falou assim: vou para Ponta Negra. Eu estava lá, ele falou: vamos comigo, que eu sempre ia. Meu pai ia pregar, qualquer lugar que ele ia, eu com a minha filha ia, que ele ia pregar e nós ia louvar. Apesar de não ter uma voz linda, mas meu pai amava quando nós ia louvar e ele sempre chamava. Eu desde criança, aonde meu pai ia, todo o estado do Rio de Janeiro, todo o estado de São Paulo, cada lugar que eu já fui com meu pai pelo estado de São Paulo, e nós pegar de lugar que não passava nem ônibus, nem carro, a única coisa que passava era um fuscazinho, naquelas estradas de barro, que eu não sei nem o nome daqueles lugares. Gente, cada interior, e meu pai não dizia não, meu pai ia. Há uns 2 meses atrás, ligou um senhor lá de Cunha, do interior, lá de Cunha mesmo, interiorzão, pediu pro meu pai ir lá, que ele queria morrer, mas queria aceitar Jesus, queria que o meu pai fosse lá, que ele estava com câncer terminal, orar por ele. Meu pai foi, orou, ele aceitou Jesus. 2 dias depois ele partiu para a glória. Meu pai, ele podia ser mais bravo, onde que fosse, se fosse fazer a obra de Deus, ele iria, chorando, sangrando, ia. Meu pai não abaixava a cabeça. É difícil de lembrar as coisas que ele fazia, sabe? Sim, para Deus. Isso me ajuda a levantar. Hoje isso me ajuda a tentar seguir aquilo que ele me ensinou, sabe? Mas é muito difícil. E o que me ajuda é de saber que meu pai, apesar de não ter o apoio de ninguém da família dele, dos pais dele, mas meu pai ganhou almas, muitas almas para Jesus. Muitas almas para Jesus. Meu pai ganhou. A minha avó, na hora da morte, o meu pai ainda orou para ela. E desculpa, meus tios, né? Graças a Deus também, os irmãos dele, 2 irmãos dele, ele ganhou para Jesus, né? O desejo do coração, muitos sobrinhos dele, ele ganhou, muitos sobrinhos dele, ele batizou, através dele desceu as águas, né? Então, isso é o que me conforta, de saber que meu pai cresceu, ele tinha tudo para, por agora, estar nas garras do inimigo, mas meu pai está com Deus. Mas meu pai está com Deus, né? Para a glória do Senhor Jesus. Meu pai está na glória. E nessa semana, na quarta-feira, ele me que eu estava falando, chamou: vamos comigo. Eu falei: pai, não vou, eu tenho que trabalhar. Que a gente trabalha tanto, esquece daqueles que estão de nossa volta. E ele foi, ele estava em pezinho na porta. Vai com Deus, pai. Ele foi, e realmente ele foi com Deus. Foi para levar a ceia lá em Ponta Negra. E ele foi levar a ceia lá em Ponta Negra, entregou a ceia e veio para casa. Como a polícia foi fazer a operação lá, a polícia cortou, né? A energia, a luz, tudo cortou. Então não tinha nada lá para conseguir fazer a ligação, falar com ele, nada, né? Mas ele foi esse mesmo, fazer a obra de Deus. E que pela que a gente sabe que meus primos estavam lá, chegaram na casa, que arrombaram a casa, né? Da maneira que ele chegou da igreja, ele só tirou o terno, né? O blazer, colocou a Bíblia do lado dele,
tirou o Blaze e ele teve um AVC, né, hemorrágico, assim, e ele caiu em cima da cama sentadinho. E era para ele vir na quinta-feira, não apareceu, mas nós achando que ele estava lá trabalhando, ficamos tranquilo, né? E na sexta-feira de manhã eu tava no serviço, minha mãe ligando, Jô, teu pai não apareceu e não estão achando ele lá em Ponta Negra, eu tô preocupada. Na hora eu lembrei que Deus falou comigo, mas eu comecei a orar, pedir a Deus que não. E quando foi esse meio-dia, arrebentaram a casa lá, o meu primo saiu do sono e foi lá e arrebentaram a casa. E acharam meu pai, ainda com vida, em cima da cama. Gente, ele lutou 2 dias com vida. Um AVC 2 dias. Meu pai lutou com AVC hemorrágico 2 dias. Creio que foi Deus. E trouxeram ele, o médico chamou lá e falou que não tinha jeito, sabe? Mas pediu pra todo mundo, quem pudesse entrar. Aí meus irmãos mais velhos não queriam que a gente entrasse, porque achou que a gente não ia aguentar. Mas eu falei, não, eu vou entrar, eu vou ver meu pai. Eu precisava, sabe? Eu entrei, eu orei, eu repreendi o espírito da morte. Eu louvei a Deus com meu pai. E quando eu louvei a Deus com meu pai, o médico chegou perto de mim. O meu pai apertou minha mão, gente. A última vez que o meu pai apertou minha mão. O médico falou, isso é um bom sinal. E não era. Era uma despedida. Isso não foi um bom sinal. Era um adeus. Era um até breve, filha. Sabe? Eu tô te esperando na glória. Era isso que ele tava dizendo. E era a festa dos jovens. Festividade dos jovens, os vídeos estão aí, vocês podem ver. E o médico, sabe, deu uma esperança porque disso. E eu falei, olha, eu vou pra igreja. A igreja entrou em clamor em favor dele, um monte de igreja, muita gente. E eu fui pra igreja que eu tinha que apresentar, minha filha tinha que solar. E eu tinha que reger, né, os jovens. Como? Gente, 30 jovens, como que eu ia deixar, né? Eu falei, Deus, eu tô deixando meu pai aqui, mas eu estou indo te louvar. Dá vida ao meu pai, tira o meu pai daqui, eu falando com Deus. E fui, apresentei o melhor para Deus, o meu coração machucado, sabe? Mas fui, apresentei. E quando deu 9h20, eu saí do culto, porque o médico falou que umas 9h30 tinha notícia, que ia fazer um ATC nele, para ter certeza que foi um AVC hemorrágico mesmo, que ele teve. Aí, só cheguei em casa, a minha amiga me mandou mensagem, Jô, vem pro hospital, porque um amigo dela trabalha lá e falou, fala pra família do José Servino que o médico tá procurando alguém. Quando eu chego lá, eu já sabia, quando eles falaram, vai lá no NIR. O NIR é o lugar onde que eles chamam as pessoas quando morre alguém da família, onde tem psicólogo, as pessoas. E eu falei, Deus, não, eu deixei meu pai vivo e fui te adorar. Eu fui lá, Senhor, festividade dos jovens. E o Senhor não fez isso, pelo amor de Deus. O meu coração dizia e eu não queria aceitar. Esse vídeo tá ficando um pouco longo, sim, mas eu preciso falar pra vocês o porquê que a dor do meu coração. E eu chegando lá naquele hospital, o médico falou pra mim, teu pai teve 3 paradas cardíacas, na terceira ele não aguentou. E ele teve um AVC hemorrágico, ele levou muito tempo para ser socorrido. E meu mundo caiu, desmoronou. E eu só perguntei para Deus, por que, Deus? O Senhor matou meu pai, tirou meu pai de mim. Porque igual as pessoas falam assim, Deus não matou ele. Mas se você for pela Bíblia, a Bíblia é bem clara dizendo, é o Senhor quem causa a ferida, é Ele que cura. Ele que dá a vida, Ele que tira. Então quem dá a vida tem o poder de tirar, somente Ele. E meu pai sempre falava, o dia que eu morrer eu quero uma festa na igreja, eu não quero ninguém de preto, quero ninguém nada chorando, quero festa, quero louvor.
Por incrível que pareça, se vocês verem o vídeo da festividade dos jovens, meu pai foi velado daquela maneira, a igreja estava linda, toda enfeitada de dourado, flores douradas e branca, coisa linda, linda, tapete vermelho. Meu pai, a igreja estava mais cheia no velório do meu pai, que não coube gente dentro da igreja, do lado de fora, do que nas festividades. Nunca vi alguém aqui morrendo e com tanta gente. Gente, o caminho até o cemitério era uma multidão de gente. Multidão, e fora as pessoas que não puderam vir, fora a minha família do Rio, de São Paulo. A minha família ainda do Rio chegou, ainda estava no cemitério. Agora minha família de São Paulo não pôde vir. A maioria ainda das pessoas ainda que gostava dele não sabiam. A minoria, né, porque a maioria tinha muita gente, muita. E eu vi o quanto que o meu pai era amado, e eu vi o quanto que as pessoas falaram assim, esse homem era um exemplo, esse homem foi um exemplo, esse homem não via ninguém dizendo nada do meu pai, a não ser um exemplo de homem de Deus. Pessoas falavam assim, ímpias, gente, esse homem, ele me abraçava, ele sorria, meu pai era assim, aonde chegava fazia todo mundo rir, era muito engraçado com as palhaçadas dele, sabe? Mas as coisas de Deus para ele eram as coisas de Deus. E hoje eu tô aqui para dizer para vocês com meu coração ferido. Mas vou continuar a obra de Deus. Seguir o exemplo do meu pai, machucada, ferida, mas fazendo a obra de Deus. Peço para vocês me ajudem, compartilhem, deixe seu like, se inscreve no meu canal, me ajuda aí para meu canal crescer, a mim começar a fazer a obra de Deus pela internet também, o ID de Jesus, tá? Deus abençoe vocês.